Olá, eu sou uma voz gerada por inteligência artificial e estou aqui hoje para apresentar a Semana de Inovação e Transformação Digital do Grupo Crona. Grupo Crona, 30 anos de sucesso, e o futuro começa agora. Há 3 décadas, o Grupo Crona tem sido sinônimo de evolução e sucesso. Mas como vamos moldar os próximos 30 anos? Vamos além com inovação, tecnologia, automação, inteligência artificial, pesquisa e desenvolvimento, transformação digital. O futuro do Grupo Crona começa hoje, e queremos que você faça parte dessa jornada transformadora. Semana da Inovação e Transformação Digital. Prepare-se para um novo capítulo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, é um prazer enorme no nosso segundo podcast do dia e da semana. Semana essa que é a Semana de Inovação e Transformação Digital do Grupo Crona. Junto comigo aqui, Leonardo, nosso homem da indústria 4.0, né? Então você já sabe que a gente vai falar de indústria 4.0 e principalmente de Crona 4.0, né, Léo? É isso? É isso aí. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É legal estar aqui conversando com vocês. Poder falar um pouco sobre o trabalho que a gente vem fazendo aí e o que temos pela frente aí, né? Vamos dar um spoiler aí. Legal, Léo. Nós temos um convidado especial, né? Que é o Eduardo, que está conosco aqui. O Eduardo, que é da Eco Automação, parceiro nosso. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite, Israel, Leonardo, toda a Crona aí, por estar participando aí dessa semana tão importante. Legal. Eduardo, que é parceiro nosso já da Eco Automação de algum tempo, né? Ele que é engenheiro de controle e automação, com foco em IoT. Né? Tem uma especialização em foco em IoT, tem trabalhado junto conosco no projeto Crona 4.0. Então vai ser muito legal a gente falar um pouco sobre indústria 4.0. Então, para falar de Crona 4.0, né, para a gente começar esse bate-papo bem interativo e legal aqui com o Eduardo, vamos falar um pouquinho sobre conceito. Né? Eu acho que tem muito mito em cima de indústria 4.0, tem gente que não faz porque acha que é uma tecnologia muito difícil, não aplica porque acha que só existe na automobilística, na Europa, enfim. Tem uma confusão de automação com indústria 4.0, de robótica com indústria 4.0. Então vamos tentar desmistificar primeiro um pouco desse conceito. Então vamos começar com o que é indústria 4.0, né? Que é o conceito básico de indústria 4.0, Eduardo. Então, uma coisa que você falou muito bem é que a indústria 4.0 sempre teve muito mito envolvido, né? Teve também um pouco de marketing, que eu acho que contribuiu para esses mitos tomarem força, sabe? Porque a indústria 4.0, ao nosso ver, né, que nós trabalhamos diariamente com isso, mas é o quê? É a convergência da tecnologia da automação, da TA, com a TI aplicado ao chão de fábrica. Então, por que esses dois têm que se comunicar, né? Porque eu acho que só tendo essa convergência entre os dois setores, que em determinado momento já até se conflitavam, né, Léo? Não trabalhar em conjunto, né, vamos dizer assim. Só assim a gente consegue, de fato, chegar numa solução 4.0, que é o quê? É pegar aquela máquina, trabalhar com os dados que ela fornece e, a partir desses dados que a máquina nos entrega, tomar as decisões, seja uma decisão de produção, seja uma decisão focada em manutenção. Então, a 4.0 ela é um conglomerado de várias tecnologias que se aplicam ali a cada processo. Isso é bem importante falar, porque às vezes o pessoal vem visitar a nossa fábrica aqui dentro do Parque Perini, que é um laboratório, e acaba não vendo nada a não ser as mesmas máquinas que tem na outra planta. E o que a gente faz em indústria 4.0 justamente são a aquisição de dados, né? A gente quer esses dados para transformar em informação e essa informação virar conhecimento para tomada de decisão, né? Então esse conceito é bem importante porque ela realmente não é a robótica, não são os robôs. Se a gente pensar em automação, a gente tem outras plantas que são bem mais automatizadas do que essa planta aqui, que é o nosso laboratório, né? Então isso é muito importante falar, que realmente o nosso foco é a internet das coisas, né? É o IoT. E esse foi sempre um dos desafios também, né? Porque assim, os dados, de certa forma, eles sempre existiram. Já estavam eles sempre lá. estavam na máquina. Cara, isso há 10, 20 anos sempre estavam lá. A questão é como que eu vou extrair esses dados da minha máquina e o que eu vou fazer com eles? Como que eles vão me ajudar a tomar uma decisão, a melhorar meu processo, né? Enfim. Então esse é um dos maiores desafios,
mas que uma vez que entende-se como é feito e o que vai ser feito, já te coloca muito à frente já. Tem processos, né? Quando a gente Exato. fala de indústria 4.0, tem um processo que é a computadorização da fábrica, né? Levar o computador para a fábrica. E isso ainda não é indústria 4.0, né? Levar o computador para a fábrica é um processo inicial que vem antes de indústria 4.0, né? Agora, quando você começa, de fato, fazer isso que você comenta, coletar dados, tratar os dados e tomar decisão sobre eles, aí a gente já está iniciando um processo de indústria 4.0. Léo. E o Crona 4.0, né, cara? Vamos falar um pouquinho do projeto, do case específico da Crona, o que é, né, Léo? Você tem trabalhado muito à frente desse projeto, então o que é o Crona 4.0, Léo? Assim, para o pessoal ter um entendimento, eu sempre trabalhei na área de manutenção, né? Então o projeto da Crona 4.0, ele nasceu muito voltado para a manutenção. Até tem uma história engraçada que a gente fala, né, que eu trabalhava com o Everton na parte de manutenção e a gente sabia que as máquinas davam alguns sinais de que poderiam ser problemas. E a gente sempre pensou em, poxa, vamos pegar esse sinal, já que a Crona tem trabalhado com dados de produção desde 2008, né, que ela já extrai dados de produção das máquinas. Vamos tentar pegar um sinal aí de algo simples e trazer para uma tela. Então, lá, quem conhece a Crona, lá na área de manutenção, tem a TV de manutenção e o primeiro teste que a gente fez foi com o nosso coletor de dados lá do MCP, pegou um sinal digital que tinha disponível lá, uma entrada digital, pegou o sinal de filtro, elemento filtrante saturado e trouxe para a tela. Então, quando o elemento filtrante entrava em alarme, a tela ficava vermelha e indicava que tinha um alarme. Esse foi o primeiro passo que a gente deu nessa questão de extrair um dado de máquina, trazer ele para fora, transformar ele numa informação, numa tela, e com essa informação transformar em conhecimento. Porque a gente sabe que a parte hidráulica é o coração e o sangue das injetoras, né? Então, ali a gente foi os primeiros passos. E a partir daí a gente foi atrás de novas tecnologias. O Israel, como gerente de engenharia, né, passava todo dia pela manutenção para poder ir para a salinha dele e a gente vendia aquele todo dia para ele. Olha, Israel, tá vendo? A gente colocou aqui uma telinha aqui, vamos trabalhar nisso aí. E até onde surgiu a Eco nessa história aí, né, Eduardo? A gente começou em 2019, isso aí é importante dizer, foi em 2019. A gente queria daí evoluir. Israel, conseguimos vender para o Israel, né, a ideia. E agora vamos pegar mais sinais, vamos pegar sinais analógicos e sinais via comunicação, protocolos de comunicação para extrair mais informação. E aí começou a parceria com a Eco. A Eco foi a que trouxe um gateway para a gente, né, Eduardo? Isso. Foi a primeira tecnologia que a gente trouxe e a gente começou a publicar em nuvem já. Então a gente, com a parceria ali, disponibilizou um espaço e a gente criou dashboards que podiam ser acessados de qualquer lugar que tivesse sinal de internet. Legal, Léo. Só antes da gente continuar, eu quero ainda que o Eduardo destrinche um pouco mais isso, mas vamos tentar falar isso numa linguagem para quem não está dentro da parte técnica de engenharia, né? Porque para nós é muito fácil falar de sinais, falar de leitura e tal, mas a gente tem que tentar trazer isso para pessoas comuns, né? Para um linguajar de pessoas comuns. Então, Eduardo, eu quero dar um passo atrás. A gente está falando muito de uma das tecnologias habilitadoras, que é o IoT. Né? Mas tem 9 tecnologias habilitadoras. Quais são as principais ali, as que mais vocês têm visto no dia a dia, que mais têm aplicado, né, de uma forma simples, tentando trazer para uma linguagem do dia a dia? Quais são as que mais são solicitadas, as que mais vocês têm trabalhado? Exato, assim, dessas 10, o nosso foco está principalmente nessa questão dos dados, isso é unanimidade, é a principal. Mas uma outra que é muito pautada e que sempre tem que andar junto de uma forma ou de outra é a questão da cibersegurança. Porque uma vez que eu estou conectando a máquina na nuvem... Você está se expondo de alguma forma. Eu estou expondo de alguma forma, então eu tenho que garantir que essa exposição ela seja feita de maneira segura. Por isso que entra aquela questão da convergência. Porque se eu só pegar ali com o TA, coletar essa informação e trazer ela, aí tem que garantir que isso aqui vai ser feito de forma segura. Então essa convergência entre os dois setores tem que acontecer. Então por essa importância e a cibersegurança. E aí tem outras tecnologias que andam em conjunto, né? Questão de manufatura aditiva, a robótica, né, propriamente dita, né, Léo? Realidade aumentada. Realidade aumentada. Tem uma série de outras
tecnologias que todas elas são de alguma forma a indústria 4.0. Integração de sistemas, que é algo que a gente Exato. tem trabalhado. Então né? todas elas vão ter ali o seu braço no 4.0. Até um outro mito que existe, né? Como que eu sei que minha indústria, como é que eu sei que a minha empresa é uma empresa 4.0? Diferente de uma norma, por exemplo, uma NR12, ou enfim, a indústria 4.0 ela não tem um certificado que fala assim, essa indústria é certificada 4.0. Então, é um pouquinho de cada coisa assim que a gente vai colocando no processo e tornando de fato aquele processo, aquela empresa na 4.0. Aí, claro, cada tecnologia habilitadora dessa vai encaixar em uma demanda, vai encaixar num processo específico. Muitas vezes elas podem conversar entre si ou não. Então, posso ter ali a realidade aumentada em um lado, mas não necessariamente ela está comunicando com o outro. Então, vai variar muito, assim, né? Mas existem várias tecnologias. Legal, quando a gente fala nos termos técnicos, né, para trazer aqui de uma forma mais simples, quando a gente está falando de IoT, né, para quem não está acostumado com esses termos, a gente está falando de internet das coisas. São coisas, máquinas, equipamentos, processos conectados à internet. E aí, quando o Eduardo traz essa questão da cibersegurança, tudo que você conecta na internet, de certa forma, ele está aberto numa rede. Sim. Né? Então, você precisa ter um mínimo de segurança nessa rede para que você não tenha o vazamento da informação estratégica, Exato. do negócio, da empresa, da informação de produção, né, de performance, de tudo que está acontecendo ali, para que você não tenha o vazamento dessas informações. Né? Então, por isso que a gente fala muito dessa questão da cibersegurança. E aí, né, dentre as tecnologias todas que o Eduardo citou aqui, que eles têm trabalhado muito, né? Tem, para além da segurança da informação, que é a cibersegurança, a gente tem a realidade aumentada, a gente tem Big Data, né? Que é aquele volume gigante de dados em um banco de dados para análise. A gente tem os robôs autônomos, né? Isso é outra coisa interessante, que quando a gente fala, por exemplo, de robótica, né? Tem gente que pensa que robótica já é indústria 4.0 por si só. Exato. Né? E não é. Se ela não for uma robótica acompanhada, interligada a um sistema e que gera dados e que toma decisões baseado nesses dados, ele é só um robô. Né? É só uma outra máquina qualquer. Então, são robôs autônomos que aí a gente considera como habilitado como indústria 4.0. Né? Exato. A questão das simulações, né, que é a análise de dados e simulação. Né, você poder pegar uma base de dados e simular uma produção futura, simular uma condição futura, né, é uma outra tecnologia. Testar outras condições, né? Se eu mudar esse parâmetro de máquina, como que isso vai impactar, comportamento, né? Então, tudo isso. Exato, a gente fala muito sobre o Digital Twin, né, que é o gêmeo digital. Né? O que é o gêmeo digital? Pegar um processo, fazer um gêmeo digital daquele processo e simular várias situações dentro daquele processo, situações futuras dentro daquele processo. É uma outra forma de você utilizar, né, e habilitar uma tecnologia 4.0. Manufatura aditiva, né, a questão da impressão 3D, né, a impressão 3D. Ainda não dá para imprimir tubos e conexões, até dá, né, mas em larga escala fica mais difícil. Mas são tecnologias que estão evoluindo ao longo do tempo, né. Sistemas integrados, né, integração de sistemas e a computação em nuvem que vocês já citaram aí. Bom, entrando um pouco mais no que é o nosso ambiente Crona, Eduardo. Como é que foi o desafio? Como é que a gente chegou na plataforma? O que é o Crona 4.0, né, que você já vem trabalhando desde 2019 aqui para o nosso público? Aonde nós estamos e qual é o próximo passo? Então, eu sempre valorizo muito essa questão da Crona, como foi enxergada a 4.0 lá em 2019, né? Porque como o Léo falou, até antes disso já vinham sendo feitos alguns testes, né, Léo? Isso aí. Mas a gente começou com um foco que era puramente a manutenção. Então, coletar o dado ali da injetora, coletar aquela informação ali de algum sensor ou de algum processo que é importante e trazer isso para que tanto o setor de manutenção quanto a gestão pudesse ter ali uma tomada de decisão. Porém, a gente viu que, por mais que existam máquinas diferentes, algumas um pouco mais antigas, algumas um pouco mais novas, uma que faz injeção, outra que faz extrusão, a gente começou, e se a gente pegar e criar um ecossistema, né, de tudo isso? Sair só da área de manutenção e começar, agora eu posso monitorar mais esse dado aqui de processo, de utilidade, enfim. Então, começou com um foco ali que era manutenção, que era algo que talvez o Léo já tinha um conhecimento e uma expectativa, e foi escalando. Acho que esse é um dos grandes diferenciais também das aplicações 4.0, que é essa escalabilidade que a aplicação pode tomar. Então você começa ali com um foco, começou ali na manutenção, vamos testar agora na produção.
pô, agora vamos integrar um sistema, um MES, né, um sistema de gestão. Então você consegue escalar, e foi isso que a gente, em conjunto com a Crona, conseguiu, né? Começou lá em 2019, fez manutenção, foi agregando mais itens ali no ecossistema, né? Hoje tem monitoramento de utilidades, de água, de óleo. Sim. Vibração. Vibração, integrado, enfim, tem uma série de parâmetros, tudo numa plataforma unificada. E isso é interessante porque a plataforma, por entregar todas essas informações, basta navegar ali no menu, como se fosse um aplicativo de celular, né? Até tem aqui a simulação, mas basta navegar por esses menus que você, ao mesmo tempo que você está vendo ali da injetora, pô, agora eu quero ver como é que está a qualidade do óleo dessa injetora. Você vai mudar ali o menuzinho, vai chegar, já vai ter acesso a essa informação. Então a aplicação ela escalou de uma forma bem bacana. E o legal disso tudo é que a gente começou com uma visão, né, Israel? A gente tinha aquela visão, queria extrair um dado para ter uma informação. Só que quando você começa a ver, começa a coletar dados, vai abrindo, o horizonte vai se abrindo, entendeu? Então muita coisa que a gente faz hoje a gente nem imaginava no começo. A gente não tinha esse conhecimento, por exemplo, processo, como a gente pode contribuir com processos agora, entendeu? Legal. E relacionar esse comportamento mesmo de manutenção com produção. Era algo que a gente não tinha essa visão. Então, trabalhar aqui com essa coleta vai abrindo horizontes, literalmente. Entendeu? Legal. E quando a gente fala, por exemplo, de MES, né, eu estou buscando aqui uma forma de traduzir de uma forma mais simples para quem está nos assistindo ali. Mas quando a gente fala de um sistema que está focando em manutenção, nós já tínhamos sistemas anteriores que eram MES, né, que foi desenvolvido lá desde 2007 ou 2008, que é o nosso sistema de monitoramento da produção, né? Measuring Execution System, MES, né? Então, o sistema que monitora as nossas máquinas, dados de produção. E a gente une a esse sistema que monitora os dados de produção agora um sistema que monitora o coração da máquina. É como se eu tivesse lá um estetoscópio, um equipamento lá medindo o batimento cardíaco da máquina, unindo aos dados de produção, aos dados de sistema, de ERP, né, do nosso sistema, de ordem de produção, de PCP, de qualidade, né? Unindo todos esses dados para criar cenários futuros, né? Ou para prever cenários futuros, sejam eles de manutenção, de quebra de máquina, de produtividade, enfim. Que além da manutenção, vai bem nessa linha do que nós estávamos falando aqui, Eduardo. Além da manutenção, onde mais dentro da Crona ou dentro da indústria, né, se aplicam os dados extraídos das máquinas? Acho que até não só falando da Crona, mas fala um pouco da experiência que vocês têm tido aí também em outras indústrias, né? O dado, na verdade, esse é um ponto importante também, né? Porque o dado ele sempre existiu. Porém, uma vez que a gente coleta esses dados, a gente tem que processar eles, tem que tratar eles para transformar, como eu falo, sempre pegar o dado e transformar em uma informação útil. Porque o dado nada mais é do que parâmetros ali da máquina naquele instante. Então eu tenho que pegar aquilo ali e contextualizar isso para algo em comum. Por exemplo, aqui a gente tem a injetora, né? Então tem os parâmetros de máquina ali. Se eu só recebesse esse valor de temperatura, talvez ele pontualmente não me desse algum insight, né, que a gente chama. Mas ele, dentro de um limite, analisando ali uma tendência, analisando o comportamento já muda essa questão, né? Então tudo que, até fora da indústria, né, tudo que a gente receba de dado e que a gente consiga contextualizar em algo, transformar isso em informação útil, vai ser possível. Isso. Hoje em dia, como eu falei, o próprio processo, a gente tem um trabalho com a engenharia de processos, né, para auditoria de processo. Sim. Hoje em dia a gente consegue saber como a máquina está trabalhando e como ela deveria estar trabalhando, então é possível... Dentro dos parâmetros pré-definidos, como ela trabalharia. Isso, respondendo a pergunta do Dr. Iné. Então a própria engenharia de processo se alimenta, a qualidade se alimenta desses dados, né? PCP, porque... O processo de S&OP como um todo tem condições de... A gente consegue saber, prever, né, como a máquina vai se comportar, então isso... acaba influenciando em vários setores, né? Um ponto importante também, né, Léo, é que uma vez que esses dados e essas informações são registradas, são compiladas, vocês podem utilizar isso aí para outras... por exemplo, vocês precisam documentar algo. Tudo que aconteceu vai estar documentado. Pô, tem uma questãozinha relacionada ali ao produto. Eu vou analisar de quando é esse lote, vou analisar de quando ele foi produzido, vou casar com essas informações aqui e posso ter acesso a ainda mais informações para eu, né,
usar isso aí de forma a melhorar o processo. Então, legal, é vasto, né? Na verdade é vasto. As possibilidades são imensas. As possibilidades são grandes, né? Exato. Tem mais algumas perguntas aqui. A Vitória Fermiano também está participando conosco lá. Obrigado, Vitória, pela pergunta. Quais os maiores riscos da indústria 4.0? Algo que eu sempre tinha medo era a questão da segurança, cibersegurança, né? Até no começo a gente deu uns passos meio errados, não tinha o TI tão próximo como a gente tem a área de TI hoje, né? Hoje em dia a gente tem um profissional de TI que está dentro do projeto com a gente, né? Ele é de segurança da informação, de governança, então o grande medo é essa questão de esse gateway, esse cara que está se comunicando com a nuvem, ele ser uma porta de entrada, né? Mas a gente tem tomado todas as medidas possíveis, né, de boas práticas e para que isso não ocorra. Mas eu vejo que esse é o maior. E esse dado sendo usado também por outras pessoas, né? Hoje em dia a gente também já mudou algumas regras. É sempre um aprendizado, né? A gente está sempre melhorando aí o que tem feito. Dado é o novo petróleo, né? Então, se essas informações chegam para uma outra empresa, para um concorrente, alguma coisa assim, pode ser que ele tire algum benefício disso aí, né? Mas eu vejo, o meu maior medo sempre é a cibersegurança. Eu não queria ser responsável por um ataque, né, da Crona, um sequestro de dados, alguma coisa assim, né? Isso até, na verdade, é um tabu assim, que tem na 4.0, que é essa questão da segurança com a informação, né? Muitas vezes a gente chega e fala que vai ficar na nuvem, as pessoas já têm um pé atrás, né? Já falam, pô, mas na nuvem meu dado vai ficar fora da empresa, não sei o quê. Só que daí eu penso, né? Pô, essa nuvem, ela fica baseada na Google, por exemplo. É mais fácil entrar na empresa, que vai ter os dados, supostamente, ou tu acessar alguma coisa que está na Google. Pois é. Né? Então é uma quebra de paradigma que tem aí nessa questão da 4.0. Tem mitos, né? Como tornar o conceito de indústria 4.0 mais popular em todo o grupo Crona? Olha só, legal. Isso como é que a gente faz para tornar o conceito de indústria 4.0? Porque como o Léo falou, às vezes é algo que fica escondido na máquina, né? Os sensores estão lá na máquina, estão coletando dados, a gente tem um banco de dados gigante e já toma decisão baseado nesses dados. Como é que a gente faz para tornar ele mais popular, né? Qual que é a experiência que vocês têm tido aí em relação a isso? Uma coisa que vários parceiros nossos fazem quando a gente aplica soluções 4.0 é tentar expor ao máximo o que acontece. Em alguns casos eles colocam alguns telões na fábrica para mostrar ali a produtividade, para mostrar índices, né, ou indicadores ali importantes. Mas esse é sempre realmente um desafio, porque como o Léo falou, né, quem olha, quem bate o olho, pô, não vê nada diferente, vai ver as máquinas trabalhando como vinha, os operadores nas suas respectivas máquinas, mas visualmente você não tem aquele negócio, pô, aquele ali é 4.0. Então esse também esse é um desafio, né, eu acho que eu vejo que depende muito também da tecnologia habilitadora que você está usando. Né? Você entra numa indústria automobilística e vai ver um monte de robôs autônomos, por exemplo. Isso né? já chama atenção. Aí chama atenção porque está ali um robô autônomo tomando decisão sozinho. Quando você entra numa indústria que está trabalhando muito forte com IoT, como é o caso da Crona, do grupo Crona, não é físico, né? É muito mais digital. Sim. Então tem um banco de dados gigantesco. Imagina que, para você que está nos assistindo, a gente tem dados coletados de máquina, de produção, desde 2007. 2006, quando a gente começou a coletar a primeira máquina. Então imagina o tamanho do banco de dados que tem lá, né? E as decisões, obviamente, são tomadas em cima desses dados, né? Sim. Mas acredito que temos oportunidades, né, Léo? Temos. Algo que a gente fez, foi a Vitória que perguntou, né? Sim. Algo que a gente fez foi justamente trazer o pessoal da fábrica, todos, e fazer apresentações. Sim. Aqui onde é a nossa fábrica laboratório, a gente fez para todas as pessoas. Todos os operadores, todos os auxiliares, todo mundo. Porque realmente o pessoal às vezes não consegue perceber e que ele faz parte também disso. Sim. Porque é um trabalho que a gente faz, mas é do Grupo Crona esse trabalho, entendeu? Exato. Então muita gente já contribuiu com ideias aí, tem muita gente com muita ideia boa aí. Sim. E claro que a gente não consegue fazer todas as sugestões que chegam, né? Mas eu acho que uma forma é esse tipo de evento que a gente está fazendo hoje e trazer realmente de vez em quando, como a gente faz com o pessoal da Matriz, do Nordeste, leva o pessoal lá para a sala, quem eles chamam de multiplicadores, né? Pessoas que têm a capacidade de levar essa informação e mostrar o que está sendo feito. Pessoal, nossa votação da IA
Uma pergunta do José Carlos. Obrigado, José Carlos, pela pergunta. 4.0 influenciou na mão de obra, redução ou não de mão de obra? Essa é uma pergunta legal, uma pergunta que já me fizeram várias vezes, né? Uma dúvida. Aliás, essa dúvida nós já tivemos quando iniciou a automação. Sim. Né? Quando a gente veio com automação, quando o mundo começou com esse movimento de robótica, automação, automatização das plantas, vai reduzir mão de obra, não vai reduzir mão de obra? Eu acho que isso vai muito na linha, né, Eduardo? Depois você pode colocar um pouco da tua experiência também, mas vai muito na linha de trazer uma mão de obra mais preparada. Exatamente. Né? Preparar mais a mão de obra, porque a mão de obra que fazia aquele trabalho manual vai tomar decisão baseada em dados. Né? Vai precisar mexer com esses dados, vai precisar fazer análise. Então, acho que vai muito nessa linha. Exatamente. Né? É algo que eu sempre comento, que na verdade a mão de obra ela não vai ser reduzida, mas ela vai ser especializada. Isso. Então, ao mesmo tempo que talvez uma ou outra aplicação seja substituída ou melhorada, vão surgir N outras para fazer. Então, seja análise de dados, seja até de forma bem geral, né, uma manutenção de um robô, antes isso não existia. Né? Então, talvez suma uma ou outra, sim, mas a quantidade de outras possibilidades que vão aparecer, de especializações que vão se requerer, vai ser muito superior. Então... É que tem muita gente, né, que vê a indústria 4.0 como uma fábrica no escuro, né, Zé? Até a gente já conversou sobre isso. E nunca foi o foco nosso, né? De luz apagada e um cão lá na porta para cuidar da fábrica. Nunca foi o nosso foco reduzir mão de obra ou esse tipo de coisa, né? A gente quer extrair dados para ter informação, né? Esse é o foco. Isso até responde mais uma pergunta que tem ali embaixo, já que eu estava vendo as perguntas. Isso, vai lá, né? Vai lá, continua, do Adilson. Isso mesmo. O Adilson está pensando aqui na evolução da aplicação da indústria 4.0, pensando em processo. É possível imaginar um dia a correção automática dos processos? Sim. Com o advento agora do OPC UA, que é uma tecnologia nova aí que está nos permitindo ler e escrever muito mais, é possível sim. A gente não tem isso nesse momento, porque a gente quer ficar mais maduro nesse sentido. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, mas é possível sim, Adilson. A gente já, hoje em dia, na granuladora, que é o que te interessa bastante, né, que é o nosso equipamento, lá seria possível fazer isso da tua mesa. Se tu quiser um dia testar, a gente pode tentar fazer. Mas existe sim, existe essa ferramenta. Isso volta naquela questão da escala da aplicação. Isso, na escala da aplicação. Já está no radar, é possível, mas acho que um passo de cada vez é a forma mais adequada de fazer. Isso mesmo. Isso é legal porque assim, quando você olha dentro do conceito, né, a CAT, que é o órgão internacional alemão que criou esse conceito, ele fala em alguns passos, são basicamente 4 passos dentro da indústria 4.0. Né? Então, primeiro você ter uma leitura do que está acontecendo em tempo real, né? Que seria o primeiro passo, a visibilidade do dado. Depois, o que vai acontecer, você ter uma transparência daquele dado e uma análise para saber o que pode acontecer através daquele dado, né? E depois você começar a definir movimentos através daquele dado. Ou seja, uma máquina autônoma que já toma decisões em cima daquele dado. Né? Então são passos importantes que precisam ser consolidados para chegar numa autonomia. Está no horizonte. Isso, está no horizonte. A gente tem aí, já estamos indo para o final, o papo está muito legal, mas tem uma pergunta nobre aqui que nós vamos ter que se virar para responder, hein, Léo? Agora colocou peso aí na responsa, né? Colocou peso na responsa aí. Fernando Pedro de Oliveira com uma pergunta aqui para nós. Tinha que aparecer uma pergunta, né, do Fernando. Vamos lá. A pergunta do presidente. Cuida aí com o que nós vamos responder. Como calcular o retorno de investimento na indústria 4.0, Eduardo? O que nós podemos trazer aí? Como é que a gente calcula o retorno da aplicação da indústria 4.0? Essa questão do retorno, ela vai variar muito da tecnologia habilitadora que está sendo utilizada. No caso da cloud, a gente vai ter que analisar todos os dados que a gente coletou, talvez adequar a rota, adequar o caminho que a gente está indo e ver, esse dado aqui, vamos usar um exemplo aleatório, mas, eu estou vendo que minha máquina está trabalhando aqui com a força de travamento elevada. Se eu reduzir ela ali para sei lá, 70% daquele valor, que ganho que eu vou ter? Que questão que eu vou resolver ou que questão que vai acontecer? Né? Então, o ROI ele acaba sendo bem variável nesse caso, dependendo do tipo de aplicação que você vai seguir. Sim,
Algo que a gente percebe também é bem relacionado à energia elétrica, consumo de utilidades é algo que é bem direto, Israel, é bem fácil de ver. Esse acaba sendo mais fácil porque está... Consumo de energia elétrica, como é fácil economizar, né, esses insumos. Então aí é um ganho que é meio certeiro, não precisa de muita conta para ser feito. Sim. E algumas outras coisas não, né? Por exemplo, a gente trabalha com manutenção preditiva, então poder reparar uma bomba hidráulica ou mesmo um óleo hidráulico que a gente mantém ele em condições sem precisar trocar, aí é um retorno alto. Uma bomba hidráulica é 150 mil reais, né? Uma bomba hidráulica. A gente pode traduzir, né, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente pode traduzir em 2 pontos principais, que é o aumento da performance fabril e a redução do custo ou da despesa de manutenção. São 2 que é a eficiência, né? Eficiência. Então, a redução da indisponibilidade por manutenção corretiva, né? São 2 indicadores que a gente já vem acompanhando ao longo do tempo. Ou seja, a nossa manutenção corretiva, que é aquela manutenção que acontece e não tem nada programado e vai deixar a máquina parada durante um mês, né? Você poder prever, parar essa máquina de uma forma programada, programar essa parada, ter as peças, ter a equipe preparada para fazer a manutenção, eu acho que esse é um ponto chave, um ponto fundamental, né? Parar cada vez menos e quando parar saber otimizar, por quanto tempo, otimizar a tua parada, né? Prever todos os insumos que você precisa para aquela parada. Até esse é o nosso objetivo principal do projeto, né, Zé? Você lembra? Sim. Resumir em uma palavra, é aumentar a disponibilidade e eficiência da fábrica. Esse é o foco principal, fazendo tudo isso que a gente está fazendo, aí, falando sobre preditiva, falando sobre processo, mas o foco é melhorar o processo, a performance. Nós temos tido bons exemplos disso, né? Equipamentos que nós previmos a parada por conta dessa plataforma, por conta dos dados, nós previmos a parada, conseguimos parar com antecedência, com um custo menor, né? Tem vários exemplos que a gente pode citar, não degradação, exato. Até isso é bom trazer talvez um exemplo, né? Mas vamos supor, você está medindo a vida útil de um componente e ele está informando que essa vida útil vai durar aqui, sei lá, 2, 3 semanas. E você tem uma parada para daqui uma semana, por que você já não aproveita essa primeira parada? E já faz. Exatamente, porque senão você teria uma parada uma semana, outra na terceira semana. Então, toda essa informação que você coleta, ela vai ser útil para você otimizar essas rotinas de manutenção. Bom, tem uma pergunta interessante aqui do Rondinelli Soares. Obrigado, Rondinelli. Obrigado, Fernando, aí também pela interação, pelas perguntas. Fernando, nosso presidente, né, do Grupo Crona. Rondinelli Soares pergunta: para todo este novo cenário, temos pessoas preparadas e capacitadas para isso? Qual a opinião de vocês? Olha só, conectando com a pergunta anterior, né, Léo, a gente pode trazer aqui dentro dessa visão também que o Eduardo trouxe, a questão da mão de obra, né? O que a indústria 4.0 está trazendo em termos de movimentação da mão de obra? O fato de nós termos, por exemplo, uma área de inteligência de manutenção, de engenharia de manutenção, já traz um pouco disso. Porque no passado nós não tínhamos uma área de inteligência de manutenção, a gente não tinha uma área de engenharia de manutenção, né? Eram muito poucas as empresas que tinham uma área de engenharia de manutenção, era muito mais a manutenção preparada para fazer manutenção corretiva. Então esse já é um movimento, né? Um movimento de preparação da manutenção para que ela seja uma manutenção mais pensante, olhando para dados, do que aquela manutenção que tem que correr para apagar o fogo do dia a dia, o bombeiro, né, que tem que correr lá para apagar o fogo do dia a dia. E olhando para essa pergunta que o Rondinelli traz aqui, se nós temos pessoas preparadas e capacitadas para isso, eu diria que nós estamos em processo de capacitação, né? Estamos em processo de capacitação. Quando você olha hoje para pessoas que conseguem trabalhar com uma plataforma MES, que é o que nós temos nas nossas fábricas já há vários anos, né? E as pessoas estão habituadas a olhar para aquele dado, a colocar alguns dados ali de qualidade, de refúgio em máquina. Nós estamos preparando as pessoas. Sim. Estamos treinando as pessoas, né? Pessoas novas que entram na Crona às vezes não têm aquela vivência com aquela ferramenta, mas começa a trabalhar ali, começa a ter as informações, começa a ter os treinamentos e a gente vai preparando essas pessoas. Agora, tem muito ainda o que fazer, isso é fato. Ainda tem muito o que fazer nesse sentido, né? E eu acredito, o Eduardo pode contribuir conosco, que somos hoje uma das indústrias que mais tem, né? No nosso segmento. Você pode até falar um pouco mais da experiência que vocês têm tido aí, né?
não só nesse segmento, mas acho que até nos outros a Crona está bem à frente. Na verdade, dois fatores que, ao nosso ver, a gente vê que fizeram toda a diferença pro projeto da Crona 4.0 fazer o sucesso e chegar nesse nível que chegou, foi, primeiro, a cultura voltada à inovação que a Crona tem. Eu acho que isso foi um diferencial muito grande, né? E também a forma que a Crona, a governança que a Crona trouxe para esse tipo de aplicação. Porque uma questão que a gente sempre traz é que, para tudo isso aqui rodar, é um trabalho a 4 mãos. Não basta só eu trazer a tecnologia, trazer os desenvolvedores para fazer tudo isso aqui, se do lado da Crona, do lado de quem está usando, não ter também o ponto de vista de adequar isso, trazer isso para a realidade, né? Porque... E usar bem também. Exatamente. Então, esses dois fatores fizeram toda a diferença no sucesso do projeto. Governança e cultura. Legal. Bom, tá bombando aqui, vamos ver se a gente consegue matar todas as perguntas aqui até o final, né? Temos poucos minutos aí, temos bastante gente interagindo conosco aqui. O Jorge pergunta o seguinte: como aplicar a indústria 4.0 em processos de montagem manuais? Eu acho que aqui passa por um estágio antes da indústria 4.0, que é a automação, né? A automatização de processos. Sim. E aí o Eduardo tem também um pouco dessa experiência, né, da eco-automação, mas o que eu vejo em relação a isso é que muitas vezes a gente quer automatizar um processo, um processo que não é automatizável, digamos assim, né? Então precisa ter um assessment, uma análise inicial, um diagnóstico daquele processo para saber se ele é automatizável ou não. Tem processos que ainda não são, né? Acho que você pode até falar um pouquinho da tua experiência. Esse também, na verdade, acaba sendo um diferencial da 4.0, que em muitos casos você não precisa necessariamente chegar na 3.0, né? Que seria colocar o controlador, colocar ali, né, a IHM, colocar um robô para fazer. Às vezes você pode partir de um processo que está na 2 ali, 2.0, partir para 4.0. Não necessariamente automatizando o processo, porque você pode manter aquele processo manual rodando, porque ele deve estar funcionando bem, mas aqui na 4.0 você começa a medir indicadores desse processo, que por mais que seja manual... Coletar dados. Você vai coletar de um processo manual. Porque, vou dar um exemplo, me perdoe aí, mas por que no turno da tarde eu produzi mais que de manhã se é o mesmo processo, né? Um exemplo bem... Então, uma questão, um processo manual. Mas... Aliás, eu acho interessante, aproveitando esse teu gancho, Eduardo, nós já fizemos POC dentro da Crona, né? A gente já fez testes, inclusive, com ferramentas de visão computacional em processos manuais. É isso aí. Porque a visão computacional vai fazer aquela coleta de dados através das câmeras e vai te falar oportunidades de melhoria num processo manual. Talvez até nível comportamental. Sim. Isso, perfeito. Hoje, inclusive, eu e o Daniel, que está aqui no back office, como tu fala, né? Recebemos a visita de uma instituição de ensino justamente para falar sobre esse tipo de aplicação. Com a própria Eco também a gente já viu aplicações aí, né? Eu não sei de onde que o Jorge mas a gente tem foco, está procurando soluções justamente para essas montagens manuais aí nas nossas plantas da acessórios e da Vico, que tem bastante parte, né, manual, a própria linear agora, acredito que também vai ser aplicável. Mas o que a gente tem procurado realmente é o uso da visão computacional para verificar o processo, ajudar a contar oportunidades, gamificar. Hoje em dia tem muita coisa legal sendo feita aí com gamificação de processo, em que o pessoal lá vai vendo o seu desenvolvimento, vai uma competição saudável, digamos assim, dentro da empresa, para chegar a atingir melhores resultados. Até, né, Léo, a nível de aprendizado, né? Vamos pensar que a pessoa vai fazer um processo manual ali. Ela tem que ter alguma coordenação, tem que ser uma ordem. Mas tem uma forma melhor de ser feita. Exatamente. Perfeito. Bom, vamos em frente aqui. Tem mais pergunta aqui. O Douglas Eduardo pergunta o seguinte: se nós já temos algum sistema automatizado que toma decisões com base nos dados, ou que autônomo no caso, né? Exemplo, parada de máquina por corretiva ou preventiva. Léo, essa aí eu acho que é mais contigo. Na verdade, ele entra naquela questão de interagir com a máquina, né? É possível fazer, mas a gente não... É um passo ainda. É um próximo passo. Não temos, Douglas, não temos nesse momento isso pronto, mas é algo que a gente pensa. Por exemplo, o risco de degradação de uma máquina, que é algo que impacta muito no processo, né? É possível desligar o aquecimento da máquina, né? É algo Nós bem, temos bem um alerta, simples. mas ainda não desliga sozinho. Não, a gente não desliga sozinho por decisão nossa, digamos assim, né? A gente quer madurar isso um pouco mais, né? Perfeito. Acho que até aproveitando isso, né? Essa pergunta, nós já estamos indo para o final aqui.
Mas, Eduardo, qual que é o próximo passo do Crona 4.0? A gente está indo, né, step by step. Cada degrau, a gente consolida o degrau para seguir para o próximo degrau. Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é a gente começar a usar essas informações com a inteligência artificial. Esse é também... Daqui a pouco nós vamos ter um chatbot aí... Exatamente. Crona, para processo, para manutenção. Como é que está isso aí, né? É isso que a gente vem, não pode dar spoiler, né? Mas a gente quer já falar... dando spoiler? Dando um spoiler aí, para isso que a gente está sugerindo nomes aí, né? Vai ter essa votação aí, que é o que a gente está desenvolvendo em parceria com a Eco aqui, um GPT Crona, né? Ele vai ser com essa função, uma IA generativa que vai ajudar na tomada de decisões, informações mais rápidas, entendeu? E mais uma vez, a gente começou a trabalhar de uma forma, com foco muito em manutenção, e hoje já tem outras frentes que poderiam ajudar processos, por exemplo. Isso é importante, né, contextualizar, Léo, porque muitas vezes a pessoa fala, pô, a indústria 4.0 anda em conjunto com a inteligência artificial, né? É meio polêmica essa frase, porque a inteligência artificial, de fato, ela pode existir, mas o quão precisa ela vai ser se eu não tiver dado ou informação suficiente? E fidedignos, né? Exatamente, principalmente isso, né? Então, pô, a gente já está aqui com um projeto há 5 anos, com bastante informação coletada, várias partes desse trajeto foram, né, adequadas. Então, pô, agora sim a gente tem informação para se basear, consegue usar uma inteligência artificial que, de fato, entregue resultado, né? Acho que essa é a principal... Léo Oliveira, quais foram ou estão sendo os principais desafios enfrentados nesse período de indústria 4.0? Os principais desafios. Fala um pouquinho aí, Léo. O começo foi bem difícil em questão de tecnologia, né? Isso aí foi... a gente sentiu uma falta de equipamentos e tecnologia. Lembra, a gente já queria IA logo no começo, já quando a gente fez, e a gente não tinha nem hardware para coletar dados, né? Então, os próprios protocolos de comunicação, né? Para quem é da área, a gente tem muita máquina que a gente pega um sensorzinho e conecta lá para pegar, sendo que a máquina já tem esse dado lá. Sim. Mas por não conseguir comunicar, então a gente teve que pegar um sinal analógico, converter ele num valor de engenharia para daí salvar esse valor. Então, a parte de hardware foi muito difícil. Sensores que se adaptassem aos nossos e hardware para coleta mesmo. Máquinas. Hardware para coleta, aquele hardware para você extrair o dado, né? E depois foi a questão Acho que da própria abertura do fabricante de máquina, por exemplo. Do protocolo. Para você poder entrar lá e coletar um dado com um protocolo, uma abertura de protocolo. Eu acho que o Eduardo até pode falar um pouquinho, mas esse eu acredito deve estar comum para todo mundo que quer coletar dado de uma máquina, a dificuldade, por exemplo, da abertura de um protocolo. Exato, porque um dos desafios, até junto com esse que o Léo falou, foi o quê? Foi unificar todas essas informações. Porque beleza, eu consigo coletar, consigo monitorar de forma física, enfim, mas eu tenho diferentes fabricantes. Alguns deles eu pego um dado físico, um dado de um sensor, outros eu não tenho acesso a esse dado de sensor, então eu tenho que me comunicar via rede com algum parâmetro e muitas vezes conseguir esse acesso é difícil. A gente conversou várias vezes com fabricantes da Alemanha e tantos outros, né, Léo? E então esse desafio de unificar tudo em uma plataforma comum foi bem grande. Hoje, se a gente entra na plataforma, a gente tem aqui injetora 3302. Aqui ela está... Independe qual que é a injetora de fato, né? Vocês têm essa ID, vocês conhecem, mas se eu quiser ir lá numa outra... Isso é muito importante, Israel, porque a gente queria fazer o projeto da indústria 4.0 que fosse aplicável a todas as máquinas da Crona, né? A gente não ia falar para o Fernandão aí trocar as máquinas e botar só a máquina nova agora com protocolos abertos. Então esse foi um grande desafio. Você contribui com o Roy também, isso. Já avisa ele. Então a gente tem máquinas do ano 2000. Ano 2000. A gente tem máquina do ano que estão 2000 aqui também. Que estão habilitadas. Que estão aqui também, elas estão aqui, você não diferencia uma da outra olhando na plataforma. É bem agnóstico, né, essa questão da... Pessoal, vamos indo para o final então, e eu vou para mais uma pergunta aqui que eu achei bem interessante a colocação aqui. O conceito fica fácil, né? Tem uma pergunta do André, que ele fala assim, o conceito fica fácil de entender quando pensado na produção. Vocês têm cases de integração com outras áreas, comercial, logística e outras? Sim, nós temos cases. Então, para colocar um exemplo, por exemplo, da área de qualidade, né? A área de qualidade hoje, o nosso sistema de coleta de dados está integrado
e a área da qualidade utiliza esses dados. Então, o que acontecia no passado, né? A gente pode falar um pouquinho dessa experiência. Quando iniciava uma ordem de produção, para a qualidade ir lá na máquina coletar peças para fazer o acompanhamento e o controle da qualidade, alguém precisava avisar lá a qualidade que estava começando uma ordem de produção na máquina X, por exemplo, né? Numa injetora qualquer. E quando dava o número de peças do lote mínimo para fazer a análise de qualidade, alguém tinha que avisar a qualidade que aquele lote chegou no mínimo ali, você tem que ir lá coletar um número X de peças para fazer a análise de qualidade. E depois retornar lá e dar o resultado, se continua produzindo ou se tem que fazer algum ajuste, né? Isso tudo hoje é automatizado. Então a qualidade tem uma tela lá dentro da sala, em que ela sabe todas as máquinas que estão produzindo, qual o produto que está em cada máquina, qual a ordem de produção, e ela tem um alerta, que é um alerta automático quando chega no número de peças do lote para fazer a coleta da produção. Então a qualidade envia um inspetor, faz a coleta, coloca no sistema, automaticamente o sistema já avisa na máquina que está ok, continua produzindo ou não, trava a produção, porque a peça está fora dos parâmetros da qualidade. Então esse é um exemplo. Próprio sistema. E retroalimenta o próprio sistema, né? Esse é um exemplo. Né? Isso, então, área hoje nós temos, comercial, por né? exemplo, Léo, todas as nossas plantas aqui no celular. Sim. Certo? A gente consegue saber qual a performance das fábricas em tempo real, a gente consegue saber quais as máquinas que estão paradas, quais os produtos que deveriam Como está estar naquelas determinada a máquinas, ordem de produção, em que como é que tá a pé, ordem né? de produção, Como é que ele está? Já está quase a produção finalizada quantos ou por não? cento está a ordem de produção, né? Isso tudo está aqui Mas- no celular. Vai ter mais lives aqui que vão falar sobre essas aplicações comerciais aqui, né? Vai ter Perfeito, sobre o perfeito. Omnichannel, né? Vai ter bastante coisa aí, pessoal. Perfeito. Agradecer muito, Eduardo, né, por estar aqui conosco hoje. O Eduardo já está nesse projeto há algum tempo, né? Desde Alguns o anos começo, aí, né? desde o Desde o início, começo. né? Desde a busca de fornecedor, Isso. né? Tudo. Então ele passou esse perrengue todo conosco aí, de customização, Sim. né? Porque muita gente vinha para nós falando que já tinha uma solução pronta de indústria Sim. 4.0 que podia ser aplicado na Crona, mas a gente entendeu ao longo do tempo de que isso precisava ser customizado, né? Não existe uma solução pronta. Então o Eduardo já está conosco aí esse tempo todo. E, Eduardo, deixar contigo aí uma palavra final aí, né, de como foi para você participar aqui conosco e como tem sido também participar desse projeto Crona 4.0. Com Né? certeza. Primeiro de tudo, eu acho que tem que agradecer a Crona por lá atrás, né, ter, vamos dizer, comprado a ideia. Eu acho que isso fez total diferença. E hoje a gente está aqui vamos dizer assim, na parte fácil, né, que é falar o que aconteceu, falar tudo que foi feito. Então, linkamos, né, com esse evento, com essa semana de tecnologia, que é extremamente importante, que traz lá aquelas pessoas que talvez não conheciam a 4.0, agora vão ter uma visão diferente. Então, obrigado novamente, até em nome da Eco, né, de estar aqui com vocês, de estar participando. Agora não só com o projeto, mas também nessa parte de integração das pessoas, né. Então, muito obrigado aí, pessoal.